Continuando a questão dos três pontos que o professor precisa refletir para trabalhar história e geografia, quer dizer, o que ensinar, por que ensinar e como ensinar, nós vamos agora para o por que ensinar. Porque nessa fase que a criança está, do 1º ao 5º ano, ela precisa criar um método de entendimento do mundo em que ela vive. É lógico que ela não vai entender a política, o poder, não, mas ela, das coisas mais próximas, ela vai se desenvolvendo e vai entendendo esse mundo em que ela vive. Então, por isso, esses nossos conteúdos, eles têm que ter significados, eles precisam, significado para a criança, né? Eles precisam ser falados por ela, discutidos em turma, para que ele aprenda a entender várias opiniões, várias versões, porque só assim aquele sentimento do que nós chamamos espírito crítico, né, que todos nós temos que ter, comece a nascer na criança, porque ter sentido crítico não é fazer crítica. Ter sentido crítico é você conseguir, a partir de várias versões, opiniões, você tirar a sua posição. Isso é uma prática que a vida necessita para você entender o mundo, combater injustiças num futuro próximo. Então, nesse momento, por que ensinar é fazer com que a criança crie esse método de leitura do mundo em que ela vive. Ela vai trabalhar família, por exemplo. Eu não vou chegar e dizer que família é composta de pai, mãe e filhos. Existe esse tipo de família, mas existem outros tipos de família hoje. Então nós vamos escutar, vamos trazer a literatura infantil para a sala de aula, para que ela leia, escute histórias, relatos, e aí chegue à conclusão que existem várias formas de família. Tem a família que é consanguínea, né? Tem a família que por exemplo, eles incluem a pessoa que trabalha na casa, que cuida muito bem deles, como família, até a família afetiva com os animais e outros tipos de família, 2 mães, 2 pais. Tudo isso hoje existe na nossa sociedade e nós temos que trabalhar em sala de aula, sem que ofenda, sem que faça uma criança ficar com vergonha da forma como é estruturada a família, que ela é cuidada pela avó, não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, a avó é que cuida dela. Então tudo isso a gente tem que trazer e essa leitura de mundo, trabalhar o diferente, trabalhar aquilo que não é só o que a gente vive, é muito importante nessa fase. Então, por que ensinar? Então, é compreendendo o tempo, o espaço e a sociedade do mundo em que ela vive. E a última questãozinha é como ensinar. E aí vem a metodologia. E eu queria lembrar uma frase de um poeta que eu gosto muito, que escreveu até um livro sobre a Amazônia, e que ele nos diz o seguinte: eu não tenho nada de novo para dizer. O que eu tenho é o modo de fazer. Quer dizer, a metodologia hoje é outra. Nós conhecemos a criança, sabemos como ela aprende, como ela se apropria do conhecimento. Então, nós vamos ensinar utilizando esse saber. Então, a primeira coisa são desafios. Criança adora desafios. Nenhum professor vai chegar na sala e vai dizer: hoje a gente vai aprender a hidrografia do Rio de Janeiro. Não, de jeito nenhum. Nós vamos primeiro conversar. Para que servem os rios? E, gente, para que serve o rio? Para a gente navegar. Será que os rios, por exemplo, do nosso estado são navegáveis? A gente tem muitos rios que a gente se transporta a partir de barcos? Ou a água dos rios tem outra função?
Então a gente vai ao conceito de água potável e aí a gente começa a trabalhar com eles. Então esses desafios que vêm através de questões de pesquisa, de análise de vídeos, de discussão em grupo, esses desafios precisam ser respeitados porque eles nos ajudam a aprender. Nós vamos também trabalhar com muitas atividades. Eu vou fazer uma diferença aqui. Atividade é diferente de exercício. Exercício, já dizia o professor da minha época, é jogo jogado. Ele passa uma forma de pergunta que eu encontro exatamente como está no texto. Então é só eu chegar lá, sublinhar. Já escutei aluno dizendo até assim: para que eu vou copiar se está aqui no texto a resposta? Isso é exercício. Atividade não. Atividade é uma interação com o conteúdo. Eu não vou perguntar o que está no texto, eu vou pedir uma interpretação. O autor escreveu, uma afirmativa, uma história, e você, existe um livro muito interessante que é o Galo, Galo, Não Me Calo, da Silva Ortoff, que tem um trecho nos nossos livros, em que havia uma história de um galo num prédio em Copacabana, num apartamento, que todo dia de manhã cantava. E os moradores fizeram uma campanha para tirar o galo. Embora Copacabana, para quem não conheça, é um bairro dos mais barulhentos que nós temos aqui no Rio de Janeiro, de um trânsito intenso, porque tem a orla da praia, tem muitos ônibus que ligam Copacabana a vários outros bairros da nossa cidade. Então as pessoas nunca se incomodam com os barulhos externos, mas o galo sim. Então esse trechinho que nós pedimos autorização aos autores e colocamos no nosso livro, foi até os do município, né, do Rio, de Niterói e de Nova Iguaçu. Ele nos traz reflexões imensas da solidariedade, da relação entre vizinhos. Quer dizer, tudo isso são atividades. A criança está interagindo com o conhecimento. Quer dizer, nada de pergunta e resposta que seja, como ele diz, a criança mesmo diz, muito chato, não gosto não. Né? Eu gosto de conversar, de trocar ideias e por isso a gente tem sempre trabalhos em grupos que levam a essa questão. E nesse processo, a gente vai construindo os conteúdos, que são os pontos, né, que nós delimitamos, que as bases nos recomendam, né, as bases curriculares nacionais. E toda a nossa coleção ela está dentro, respondendo intensamente essas 3 perguntas. O que ensinar, para que ensinar e como ensinar.